Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, nós leremos apenas um versículo. Hoje nós não vamos dar sequência aos nossos estudos expositivos na carta de Paulo aos Coríntios, mas nós vamos fazer uso de um versículo muito próximo onde nós estamos. Nós estamos no capítulo 4 e nós vamos então fazer uso do versículo 7, 5, 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos por esta noite. O nosso coração é desejoso em adorá-lo e também sermos, ó Senhor, alimentados pela tua santa palavra. Queremos ser edificados, transformados, cada dia pelo poder do teu Santo Espírito. Que o poder da ressurreição faça de nós cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nós oramos ao Senhor que trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor possa ser engrandecido, que o Senhor possa ser exaltado e que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco por meio da tua santa palavra. É o que eu suplico e oro em o nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia agora, meu amado irmão, lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós estamos nesse dia tão especial. Nós celebramos o Cordeiro Pascal, Cristo, o Cordeiro Pascal. Nós acabamos de ler Paulo afirmando, Cristo Jesus é o Cordeiro Pascal. Mas Paulo cita algo que começou lá no Antigo Testamento. A Páscoa judaica, a Páscoa que Deus deu ao povo de Israel. Capítulo 12, acompanhe comigo. Nos primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, e com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor.
porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém. Nessa noite eu quero destacar o seguinte tema, eu repito: Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal. Nós, amados irmãos, temos uma relação direta com o povo de Israel, mas notem que Deus trouxe algo muito especial para uma nação, para um povo que estava sendo cada vez mais preparado e forjado para ser uma nação. Eles são chamados inclusive de hebreus, porque de fato é ainda uma relação muito embrionária da nação que se tornará Israel. A palavra de Deus nos apresenta aqui que na 10ª praga no Egito, Deus falou para o povo que eles deveriam separar um cordeiro e imolar, matar esse cordeiro. Então nessa noite nós vamos destacar, eu repito esse tema, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. A palavra de Deus nos mostra que Israel ficou quantos anos debaixo do jugo dos egípcios? 400 anos, 4 séculos. E a palavra de Deus nos mostra, a partir de Êxodo 12, de fato uma história de recomeço. Um recomeço para a nação de Israel. E nós temos aqui, amados irmãos, que a Páscoa, que foi o Senhor quem estabeleceu, uniu a nação, uniu o povo de Israel, uniu esses hebreus. A palavra do Senhor nos mostra então que após esses anos de sofrimento, Deus ouviu, Deus viu o sofrimento dos israelitas, dos hebreus, e teve misericórdia. Ele interveio com redenção. Essa palavra tão ligada a uma relação de escravidão. A palavra que nós utilizamos, seja ela remissão, seja ela redenção, está relacionadas a libertar aquele que está cativo. E a palavra de Deus então nos mostra que esse povo estava cativo 400 anos. E agora nós temos alguns destaques. O primeiro destaque é que escravos, durante toda a história da humanidade, infelizmente, sempre tivemos escravos. Até nos dias de hoje, de vez em quando acontece alguns casos, mundo afora, e nós ficamos ainda assustados, não é verdade? Na época do Império Romano, o número de escravos chegava a aproximadamente 60 milhões de escravos no Império Romano. 60 milhões. Nós não sabemos com uma precisão, mas a nação de Israel, o grupo dos hebreus, era em torno de 2 milhões, 1,5 milhão de pessoas. Era um grupo grande. Mas você vai notar que esse grupo que Deus chamou, essa nação que Deus chamou, vai entender alguns aspectos que Deus estabeleceu para libertá-los. E o primeiro, Deus estabeleceu um cordeiro para ser o meio de salvação. É interessante que essa palavra cordeiro, essa figura, a imagem de um cordeiro, um animal, lá em Gênesis 22, Isaac certa vez pergunta, o que ele pergunta? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Ele olha para o lado e não vê o cordeiro. E essa pergunta ecoou toda a Escritura. Quem respondeu essa pergunta de Isaac? João, quando ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus, quando ele avistou Jesus, que tira o pecado do mundo. João 1,
29. O Evangelho de João, então, destaca essa figura que o Cordeiro Pascal, que começa com esse símbolo lá em Israel, ou melhor, lá no Egito, com a nação de Israel, com o povo hebreu, ele tem uma simbologia, ele se cumpre plenamente na pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro. Um segundo aspecto importante, o Cordeiro foi escolhido e examinado. Versículo 1, até o versículo 6, diz a palavra de Deus que esse cordeiro deveria ser macho, deveria ser sem nenhum defeito, e esse cordeiro deveria ser examinado, porque esse cordeiro, cada família que fosse escolher o cordeiro, deveria se preocupar se esse cordeiro estava de fato em condições de ser o cordeiro escolhido. A palavra de Deus nos aponta o verdadeiro significado disso. Dentre os homens não se achava alguém que tivesse condições de dizer: este verdadeiramente é santo. Mas Deus fez com seu Filho um plano maravilhoso, enviando o próprio Filho a ser o nosso representante sobre a terra. A palavra de Deus nos apresenta em Mateus 3,17, na projeção você pode ler comigo, diz assim: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. O Pai declara que Jesus Cristo, Ele é aquele que o Pai se agrada. Deus é santo. Deus, Ele é perfeito, e o seu Filho perfeito também é. Jesus é o Cordeiro escolhido, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não pecou e não havia pecado nele. Deus enviou seu Filho, o Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele vem a esse mundo e é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que poderia ser então aquele que tanto cumpriria os aspectos para poder ser imolado. 1 João 3,5 diz assim: bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 João 3,5. Na projeção aqui para você acompanhar esse versículo. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Jesus, o Cordeiro perfeito. Isso aponta então, Cristo Jesus, o Cordeiro na Páscoa judaica, tinha uma simbologia. Ele deveria apontar para o verdadeiro Cordeiro. Naquele momento, os hebreus avaliavam um animal, mas ele era símbolo do Cordeiro que viria, aquele que não tem pecado. Mas ele se fez pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar, mas nele mesmo não havia. E um terceiro aspecto: o sangue do Cordeiro foi derramado. Abra sua Bíblia, continua com ela aberta aí, 12, versículo 6. Diz assim: vocês guardarão o Cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Verso 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras, na vega da porta, como nós falamos aqui em Minas, e na viga superior da porta, nas casas, em qualquer casa, na casa que ou comerem, não é qualquer casa. Essa casa só pode fazer uso do sangue desse animal na vega da porta se aquela casa for comer do cordeiro. E note, o texto deixa bem claro que então agora o cordeiro foi morto. O sangue deveria ser colocado no batente da porta, nos umbrais da porta.
É interessante, chama a atenção, que eu vi dois homens, um inclusive que é arqueólogo, até foi o Lucas que me mandou, e coincidiu que eu já tinha visto essa semana também, depois me recebi novamente esse destaque. Os egípcios tinham uma prática. Quantos anos os hebreus ficaram? 400 anos. Nas casas dos egípcios, era comum, nos umbrais das portas, eles consagrarem aqueles umbrais a deuses egípcios. E eles tinham ali naquelas portas desenhos e declarações a esses deuses egípcios. E a palavra de Deus nos apresenta que então os israelitas, os hebreus, deveriam pegar esse sangue e passar nas portas das suas casas, nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro que foi morto. Amados irmãos, o sangue derramado aponta para a necessidade de um cordeiro inocente ser morto no lugar dos pecadores. A palavra de Deus nos apresenta, ontem eu fiquei feliz, uma adolescente, não sei quem foi mais agora, acho que foi a Ana Júlia, né, Débora? Perguntaram, onde fala de Jesus claramente, tantas passagens, mas no Antigo Testamento, bem lá atrás. Gênesis 3,15. A palavra de Deus nos apresenta que Cristo é tratado desde Gênesis. Você quer ver um exemplo? Quando aqueles primeiros pais se vestiram de folhas de figueiras, eles estavam tentando cobrir o seu próprio pecado, mas Deus fez o que para eles? Roupas. Deus os vestiu e um sangue foi derramado ali naquele lugar, sangue inocente, apontando para o cordeiro. E agora a nação de Israel estava imolando, matando um cordeiro, um animal perfeito, mas apontando para o cordeiro de Deus santo, perfeito, que derramaria seu sangue na cruz do Calvário. A palavra de Deus então aponta que essa relação, há uma necessidade de derramamento de sangue. Para quê? Para que aconteça expiação, remissão de pecados. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, 22. Vamos ler bem forte e juntos. Hebreus 9, 22. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Vamos lá. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Amados irmãos, é nessa hora que se revelou quem é quem lá no Egito. Somente dois grupos. Os que estariam debaixo do sangue que foi colocado no umbral da porta, daqueles que não tinham parte com o sangue e que não comeriam do cordeiro. E nesse momento nós vamos ver que faz reflexo a imagem de toda a humanidade. Aqueles que estão debaixo do sangue do cordeiro e daqueles que não estão e nem participam do corpo e da pessoa do cordeiro. A palavra de Deus então nos direciona a avaliarmos que ali a Páscoa na realidade trazia um simbologismo e nós temos um apontamento. A palavra Páscoa, Pechá, ela tem um significado. Naquele momento passava um anjo da morte. E Deus diz: na casa que tiver o sangue nos umbrais da porta, o anjo vai fazer o quê? Passar. Por isso a palavra Páscoa, passar. E nessa relação, o povo de Israel seria o quê? Salvo. E esse juízo de Deus contra os egípcios, diz a palavra do Senhor, contra os seus falsos deuses, contra os seus deuses. Deus faria juízo. E agora então, o povo de Israel, os hebreus, estão confiados que a partir do momento que derramaram o sangue do cordeiro, passaram na porta, eles receberiam grande salvação.
Eles seriam poupados, o anjo passaria por cima e pouparia, salvaria esses homens. A palavra do Senhor então mostra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo, vamos ler bem forte, 1 de Pedro 1. Um 18 a 20, vamos lá. Sabendo, como prata ou ouro, que vocês, resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amados irmãos, presta bem atenção, não deveria a nação de Israel proceder apenas como um ritual? A nação de Israel, essa nação chamada em Abraão, povo escolhido por Deus para fazer desse grupo, dessa nação, aqueles que proclamariam a misericórdia e a graça de Deus sobre a terra. Em Abraão foram abençoadas todas as nações. Esse Deus que enviou os profetas, que enviou Moisés, agora está ensinando o povo de Israel, o povo hebreu, a dizer: confiem, façam do jeito que nós estamos sendo direcionados por Deus, mas creiam, confiem. A palavra de Deus nos apresenta que a nação de Israel, muitas vezes, se apegou ao ritual, e deixou de confiar no que Deus estava fazendo com eles. Às vezes, devido às dificuldades, os problemas, as adversidades que enfrentavam, e se apegavam apenas ao rito. A palavra do Senhor nos mostra que eles deveriam fazer isso confiados nessa ação do sangue do Cordeiro nos umbrais. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado. Note, não é quem vem à igreja, não é se você é presbiteriano, não é se você é de qual religião for. Quem nele crê. Se você crê na pessoa de Jesus, que derramou o seu sangue, e assim como os hebreus faziam, através do sangue eles eram poupados, assim o povo de Deus é poupado por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. Como que nós somos salvos? Crendo nessa obra vicária, substitutiva de Cristo Jesus. Não há outro meio. Não há nada que você possa oferecer a Deus. O Senhor nos chama, diz o texto, quem nele crê não é condenado. Ou seja, salvação. Vamos citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o quê? O Filho qual? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, dois grupos: os que creem na obra do Cordeiro por meio do seu sangue derramado, e aqueles que não têm parte com Cristo, porque não creem, não confiam, na verdade fazem inclusive de Cristo, do seu sacrifício, um ritual vazio. A palavra do Senhor nos mostra: aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus, o Cordeiro Santo, derramou seu sangue para que todo aquele que confie nele tenha os seus pecados perdoados, tenha a salvação por meio da obra da cruz do Calvário. Note que não bastava apenas a pessoa ter informações. Qual que foi a informação que foi recebida por Moisés? Coloquem o que na porta?
Isso é o quê? Informação. Então eu vou pegar a família do Denner. O Denner olha bem e fala assim, ó, nós vamos fazer aqui então do jeitinho que Deus ordenou. Ah, então não é só informação, é crer, confiar que devemos tomar uma atitude. Não é apenas uma observação, não é apenas algo assim distante, mas é se apropriar do que Deus ordenou. E como que se apropria disso? Por meio de uma ação pela fé. Vai lá o homem de Deus e passava o sangue, tinha que tomar essa ação, passar o sangue nos umbrais da porta. Amados irmãos, não basta você apenas conhecer a história de Cristo crucificado, não basta você apenas ter conhecimento que Jesus morreu no madeiro, foi morto por causa dos seus pecados. Informação não é suficiente. O que o Senhor nos chama é para nós nos apropriarmos dessa obra realizada por Cristo. O que o pastor quer falar a respeito de se apropriar? Vamos ver alguns exemplos. Atos 16, 31. Eu nunca me esqueço que na casa da dona Fátima, ela ganhou um quadrinho que estava escrito assim: Cristo salva, Cristo salva. E ela colocou no umbral da porta, mas com nenhum desejo ritualístico. Eu era menino, eu sempre falava assim, ó, bonito isso, hein? Bonito. Agora eu pergunto, Poliana, qual é o poder daquele objeto na parede? Nenhum. Aquele objeto por si só pode salvar a casa de dona Fátima? Mas ela teve que fazer o quê? Deixar bem claro para todos os filhos, para toda a família, que ela não fazia apenas uso de um amuleto, mas ela confiava, ela cria de todo o coração que ela e a sua casa seria alcançado pelo poder de Cristo Jesus. Atos 16, 31, vamos ler bem forte? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Você não basta ter informações, não basta ter a esposa cristã, não basta ter o pai crente. Você, qualquer um de nós, precisamos nos apropriar da mensagem do Cordeiro que foi morto na cruz. Amados irmãos, nos apropriarmos é algo prático, é algo a ser vivido. Paulo diz, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas, olha só essa adversativa. Como é que você quer casar, Felipe? Como é que você quer ter um lar? Você vai ter que falar para a Júlia, olha, eu vou encher a nossa casa de confiança em Deus, mas não lê a Bíblia, não chama a Júlia para orar. O Júlia vai olhar e falar, bem, peraí, não é esse Felipe que eu quis casar não, eu quis casar com um crente, alguém que assuma uma vida agora, onde a Júlia veja Cristo, cada dia sendo moldado na pessoa do Felipe. Logo, já não sou eu quem vive, e esse viver que agora tenho na carne, o que diz o texto? Vivo de qualquer jeito, Ronaldo. Vivo tendo uma Bíblia, de vez em quando levo para a igreja, de vez em quando eu esqueço na igreja, passo 2 meses e não volto, porque nem lembro de ler a Bíblia. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me... Cadê o teu versículo aí? Tá precisando firmar aí, ó, 20, versículo 20. 2:20 de Gálatas. Que me amou e se entregou. A entrega na cruz não pode ser um amuleto de domingo pascal. A entrega na cruz não pode ser celebrado somente na quaresma. A entrega na cruz não pode ser vivida por nós apenas no final de semana.
mas é um modelo de vida, crendo que Jesus é Senhor agora de nossa história, de nossa vida. Qual é o salário do pecado? Continua o versículo. O ruim vocês gravam fácil. Mas, a adversativa, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito, não vai te cobrar nada. Ele já pagou a sua conta. O dom gratuito de Deus é morte, vida eterna. Como? Crendo que Ele é o Senhor da sua história, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Amados irmãos, nós temos perdido de vista o que é de fato nos apropriarmos de Cristo. Até nós, reformados, Débora, nos apegamos a muitos rituais, nos apegamos a vir à igreja, já saber o que vai acontecer na liturgia. O seu coração é o tempo todo tentado. Já sei o que vai acontecer, já sei o que vai cantar, já sei o que vai falar. Amados irmãos, o povo de Israel já sabia que a Páscoa foi o livramento de Deus sobre a casa dos hebreus. Eu pergunto para os irmãos, a nação de Israel parou por um tempo de celebrar a Páscoa? Sim! Abandonaram a Páscoa, porque eles pensaram, quem foi salvo foi os meus tataravós, eu lá tenho parte com isso. E sabe o que aconteceu com eles? Eles foram feitos cativos, foram levados para o cativeiro, sofreram, até que clamaram e invocaram o socorro do Senhor. Você vai deixar isso acontecer na sua família? Você vai deixar a coisa ficar sem saída? Para que você tome uma decisão de você ser um homem de Deus dentro do seu lar, dizendo, eu quero cada dia aprender a amar a Jesus Cristo, eu quero aprender a confiar nele. Amado irmão, não tem outro caminho. Ou você se apropria da obra do Cordeiro que foi morto e derramou o seu sangue, e esse sangue está sobre a sua vida, ou você não tem parte com ele. Você tem somente conhecimento. Nós temos um exemplo muito bonito, que é de Maria. Lucas 1,47. Olha o que diz esse versículo. Lucas 1,47. E o meu espírito se alegrou no meu carro zero. Não? Na minha casa nova. Minha casa, minha dívida. Não? Aumentou o negócio lá, hein, Tiago? Interessante. É assim que você vive? Eu me alegro tanto quando as coisas estão tudo bem. Eu vou na igreja, mas eu canto igual um roxinol. Aprendi. Quando está tudo bem, eu tenho um prazer de levar a meninada na igreja e falar, vamos adorar o Senhor, porque nós estamos recebendo muito. Deus deve olhar e falar assim, não entendeu nada. Olha só essa frase. E o meu espírito se alegrou em Deus. Por quê? Porque Ele é o Salvador dessa mulher. Aprenda a se alegrar pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e você será um cristão cada dia renovado, fortalecido. As ondas do mar se impelem contra você, e você diz, eu estou confiado em Ti, ainda Senhor que está doendo, chorando, mas eu quero cada dia caminhar contigo, e o Senhor é o sentido, a razão da minha alegria. Posso contar um detalhe? Falei aqui de dinheiro, e é uma verdade, posso te dar o endereço, você vai conversar com eles, que Deus abençoe e cuida, amém? Amém ou não? Vocês estão, eu estou achando aqui, vocês não estão experimentando as bênçãos de Deus então não, viu? Só um grupo então, misericórdia.
Quer que eu te passe o endereço? WhatsApp, de uns 10 aqui, que eles estão vivendo cada coisa esquisita. E sabe como que eles estão? Caminhando eu vou para Canaã. Confiado que Deus abrirá portas, confiado que Deus suprirá, confiado que Deus vai direcionar, confiado. A obra que ela confia não se vê pelas vistas, mas confiado no poder de Deus. Aprendeu a fazer de Cristo a sua satisfação. Hoje eu vi um videozinho, umas menininhas da África, um prato gigante assim, uma mexerica em cima, uma melancia, e ela orava e puxava a fila da turma de trás. Quem já viu esse vídeo? Eu falei, nós fica reclamando com bife no prato. Nós somos afortunados com tantas áreas. E sobretudo, a nossa vida foi salva eternamente por meio de Cristo Jesus no madeiro. Renove o seu coração confiado, confiada no que Jesus fez. Apropriar-se de Cristo, apropriar-se desse sacrifício, do sangue que foi vertido na cruz. Um certo discípulo disse assim: Senhor meu e Deus meu. Ele é Senhor da sua vida? Senhor quer dizer aquele que dirige, aquele que governa, aquele que direciona. Você tem de fato feito de Cristo aquele que realmente é consultado. Você se coloca prostrado, dizendo: Senhor, direcione a minha vida, trabalhe no meu coração. Tantas vozes querem me atrapalhar na caminhada. Senhor, centralize o meu coração em Ti, porque Tu és Deus meu e Senhor meu. Porque viver vida cristã não é fácil não, irmão. Estava vindo com a Gisele conversando. É tantas vozes na nossa mente. Faz isso, se lança no prazer, ou vive isso. E é uma batalha. Para educar os nossos filhos, é uma batalha. Temos que confiar e dizer: Deus, Tu és o meu Deus e Senhor meu. A palavra do Senhor então nos apresenta algo importantíssimo. Deus desejava libertar o povo de Israel. Presta bem atenção nisso. A nação hebreia. Deus tirou os hebreus do Egito. Sim ou não? Sim. Por meio de quem? Moisés. É o êxodo. O êxodo aponta para a saída do cativeiro. Ali tudo era apontando para a verdadeira libertação. Mas o que é mais impressionante? Deus tirou os hebreus do Egito, mas um grande grupo não fez do Senhor o seu Deus, não se colocou de fato desejoso por Deus. Eles eram utilitaristas. Deus supre com maná, Deus dá água boa, Deus manda carne. Mas na hora que alguma coisa acontecia, esse grupo, o que eles quiseram? Voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque eles faziam de Deus, eles faziam do Senhor um ritual, eles faziam do Senhor apenas uma relação utilitária. O que Ele pode me oferecer? O Egito estava ainda dentro do coração deles. Uma coisa que é maravilhosa, irmãos. Se tem um pecador aqui nessa igreja, sou eu. Quem está orando pelo pastor? Ih, estou perdido, Antônia. Faz uma oraçãozinha curta. Senhor, agraceia com Tua boa mão aquele pecador. Em nome de Jesus, amém. Quando eu olho para o meu coração, eu vejo o potencial terrível de ser rebelde contra Deus, de me agarrar às propostas deste mundo. Mas existe uma questão, irmãos. Quando de fato Cristo, pela fé, nós nos apropriamos dele, nós confiamos a nossa vida, a nossa satisfação só vai ser saciada se nós estivermos alinhados com a sua vontade.
Você luta contra a natureza, dói, tem hora. E ao mesmo tempo você fala assim, como é bom ser crente no Senhor Jesus. O Egito não tem nada para mim. Débora, o Egito não tem nada para a filha de Deus. O Egito não tem nada para você. O coração daquele que confia e se apropria de Cristo é transformado e ele faz dessa pessoa alguém que tem prazer. Ele encontra em Cristo prazer, ainda que ele lute contra as suas mazelas. Amados irmãos, eu quero nessa noite destacar um quarto aspecto, nós terminarmos, caminhamos para o final. O cordeiro se tornou alimento aos hebreus. Versículo 8. Você pode depois ler em casa. Naquela noite comeram a carne, o quê? Assada ou cozida? Tem um sentido. Foi assada, porque se fosse cozida, o que a carne faz quando ela é cozida no osso? Se solta. Quando é assada, não. Deus disse assim, vocês vão assar a carne. Eles não tinham panelas para cozinhar, muito provavelmente. Mas se tivesse que fazer isso, teriam que fazer o que com os ossos? Quebrar, para caber na panela. E Deus deu uma ordem bem clara. Faça um assado desse cordeiro. A palavra de Deus nos mostra que nós temos algumas referências. Salmo 34, 20. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. João 19, 31. Diz assim, não, vou parafrasear para que você leia em casa, não dá tempo agora. Hoje está mais corrido. João 19. Os romanos foram e quebraram a perna do ladrão à direita. Foram e quebraram a perna do outro à esquerda. E quando foram para quebrar a perna de Cristo, ele já estava morto. Se cumpre essa profecia, não terá um osso sequer quebrado. A nação de Israel deveria se alimentar daquele cordeiro. Amados irmãos, você não pode apenas confiar, é porque é um processo constante. Você está debaixo do sangue do cordeiro e você se alimenta como peregrino do cordeiro. Você precisa se alimentar para conseguir caminhar nesse contexto de tanta oposição. A palavra do Senhor nos apresenta que Jesus disse assim, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Se alguém comer deste pão, viverá? Fala para o projeto, me ajuda aí. Se alguém comer deste pão, viverá? Eternamente. Vamos lá. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha? Os hebreus deveriam pegar um cordeiro e fazer dele um assado e se alimentar, apontando para o cordeiro que veio do céu e que a igreja, o povo de Deus, deve se alimentar dele. Como? Vamos ver? Assim como o Pai que me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também que de mim se alimenta, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Amados irmãos, João 6, 51, 57, não está falando de ceia. Ele não está falando de ceia, está falando para pessoas que não criam em Jesus. Jesus está dizendo, quem de fato foi coberto com o sangue do Cordeiro, quem confia nessa obra da cruz, se alimenta de mim. Não tem como você viver uma vida cristã verdadeira, se você não fizer de Cristo o alimento da sua alma. Ele quer fortalecer você, para você tomar decisões que possam adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, para que você experimente de fato essa relação onde você é suprido. Amados irmãos, nós só vamos encontrar saciedade por meio da pessoa de Cristo Jesus.
esse cordeiro que foi morto, esse cordeiro que nos alimenta, é o cordeiro que também nos chama a observarmos. Diz o texto que essa dieta de Páscoa tinha também dois pães asmos e ervas amargas. O texto diz, Êxodo 12, que eles deveriam então pegar pães asmos e deveriam também tomar de ervas amargas. Aqui no versículo, deixa eu pegar ele aqui, me fugiu aqui agora, é o 9? 8, versículo 8. Eles deveriam fazer isso apontando para aquilo que eles já vivenciavam. Por que pães asmos? Pães asmos é pão sem fermento. Por dois aspectos. Naquele dia, eles iriam preparar o cabrito, o cordeiro, comeriam à noite, fariam a refeição à noite, e no outro dia sairiam do Egito. Seriam poupados pelo anjo da morte, e a nação de Israel não tinha tempo para esperar levedar aquele pão. Um símbolo de, nós estamos com um propósito, e esse propósito é urgente, vamos sair desse contexto do Egito. E um segundo aspecto, é que o fermento aponta para algo que a palavra de Deus nos mostra, que ele tem relação como símbolo do pecado. Por quê? Um pouquinho de fermento faz o que com a massa? Leveda. Ela cresce. E basta uma pitadinha de fermento. O fermento fica escondido. O fermento trabalha de maneira silenciosa. Amados irmãos, é símbolo do pecado, porque o pecado, ele tantas vezes está ali, escondido nos meandros do nosso coração. Ele trabalha secretamente, ele se espalha, ele polui e ele faz que cresça toda a massa. O pecado é adversário do crente, mas esse adversário foi resolvido na cruz do Calvário. Por isso, a palavra de Deus nos aponta que a nação hebreia, a nação de Israel, deveria sair às pressas e não deveria colocar fermento no pão, como símbolo, como aquele momento onde eles deveriam olhar para frente, deixar a velha vida que viveram 400 anos no Egito. Um ponto interessante é que a nação de Israel, muito provavelmente, estava aculturada ao Egito. Aculturou-se ao Egito. E eles deveriam dizer, não queremos mais viver essa vida manchada pelo pecado. A palavra do Senhor nos mostra, então, amados irmãos, algo muito importante. Lucas 12:1 diz assim, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Que coisa! Você sabia que o seu pecado foi resolvido aonde? Na cruz. A obra de Cristo tem poder para cobrir qualquer pecado e qualquer pessoa no mundo? Tem. Mas, na vida de homens que Jesus chamou de hipócritas, eles eram pessoas que não se apropriaram de Jesus. Não porque Jesus não podia perdoá-los, podia. A obra de Jesus é poderosa na cruz. Ela pode cobrir qualquer pessoa. Mas o que aponta a palavra de Deus é que o coração daqueles homens era manchado e marcado pela hipocrisia. E uma questão importante, amados irmãos, a hipocrisia é quando nós não nos colocamos de maneira sincera na presença do Senhor. Quando você chega aqui e fala assim, não, vamos cultuar aqui, porque olha, está tudo certo, vou ter uma roupagem aqui de crente, pronto, acabou. A realidade, irmãos, nós fazemos pouco ultimamente isso. Todos nós deveríamos chegar aqui de joelhos.
é uma expressão para dizer, dobrar os joelhos e falar, Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, não permita que a levedura do pecado fique no meu coração, cresça e eu perca de vista que eu preciso e necessito do teu socorro e das tuas misericórdias. O hipócrita é aquele que, ao invés de se apresentar necessitado, ele faz de indiferente. Ele não se coloca de fato como alguém desejoso e sincero em receber misericórdia. Como eram os fariseus? Orgulhosos. Esse orgulho é essa relação do fermento que faz com que o coração se distancie de Cristo. Não tem pecador ou pecado que Jesus na cruz não tenha resolvido para sempre. Mas tem um detalhe. Quando o coração de fato, ele é um coração indiferente, um coração onde esse fermento está presente e está crescendo, esse orgulho faz com que nós nos esqueçamos da obra do Calvário. Aí a gente chega de qualquer jeito na presença de Deus. A gente começa a caminhar como crente assim, não, está tudo resolvido lá. Nós somos assim, de certa forma, displicentes. Deus nos livre disso. Deus produz em nós desejo de dizer, Senhor, não mais faz parte da minha vida a alegria, satisfação com o pecado. O Senhor pagou um alto preço na cruz para que eu possa me apresentar agora e dizer, Senhor, me socorra mais uma vez. Estenda a tua mão mais uma vez sobre mim, Senhor. Estenda a tua misericórdia sobre mim. E sabe quem saiu abençoado na oração entre um religioso, fariseu, e um chamado publicano? Um homem que era odiado pelas pessoas, mas que fez a oração certa. Ele batia no peito e nem olhava para cima, olhando para o chão dizia, sê propício a mim, Senhor, porque sou pecador. Assim todos nós, quando nos achegamos diante do Senhor, nós devemos dizer, Senhor, eu não quero mais viver uma vida onde haja soberba, arrogância. Eu não quero mais viver uma vida sem essa consciência que o Senhor tirou da minha vida a condenação devido aos meus pecados. Eu quero terminar nessa noite, amados irmãos, destacando que nós aqui em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, diz assim, é um versículo após o que nós lemos no início. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, que é o pão da sinceridade e da verdade. Se tiver um pecador aqui hoje, seja você quem for, tenha feito o que for, mas se disser, Senhor, socorra-me, Senhor, estenda sobre mim as tuas misericórdias e ajuda-me, Senhor, o Evangelho de Cristo é poderoso para salvar. Mas se você se fizer de indiferente, se você brincar com o pecado, ele começa a ganhar forma, ele começa a ficar levedado, crescer, e você fica tão orgulhoso, que você começa a dar outros nomes para o pecado, você começa a ficar sem ter discernimento, e isso pode acontecer com qualquer um. Nós precisamos nos atentarmos, Senhor, socorra-me. Nós vamos encerrar, e dessa noite, eu quero convidar você a observar um ponto importantíssimo. Deveriam se reunir em famílias. Deus observou que a nação de Israel eram centenas e milhares de casas. Mas quando Deus deu a ordem, matem o cordeiro, Deus viu um povo só. Todas as famílias que têm o sangue nos umbrais da porta seriam poupados. Você já parou para pensar que hoje, espalhado no mundo afora, celebram a ressurreição do Salvador Jesus Cristo? Você já parou para pensar que muita gente hoje passou o dia dizendo, Senhor,
Eu faço parte de um povo escolhido, eleito. Nós temos a alegria de nos congregarmos em família, em corpo de Cristo. Mas vai chegar um dia que nós nos ajuntaremos de todos os cantos, de todas as épocas, e vamos celebrar a vitória do Cordeiro. Você já pensou nisso? Quem é feliz por ter uma igreja? Nossa, foi fraco, viu? Não, foi fraco. O Heitor vai falar, na sexta igreja o povo dá aleluia, glória a Deus. Quem tem alegria por ter uma igreja para congregar? Amém. Amém. Que bom. Eu tenho um prazer de congregar com vocês. Tomo café, fico conversando e esqueço de tomar café. Por sinal, vão aumentar as garrafas do café, né? Tomei café amargo. Ó, é Páscoa, né? Pão, né? Então, cada uma que eu invento. Amados irmãos, quando Cristo Jesus, quando Ele vier, Ele vai buscar uma igreja. E essa igreja não é do Cordeiro que está morto. Apocalipse 1,17, para nós orarmos e terminarmos. 1,17 e 18. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Esse é o João que caiu aos pés de Jesus. O apóstolo João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro, o Alfa. Eu sou o último, o Ômega, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Cordeiro que esteve morto, mas que hoje a tumba, o túmulo está vazio e o trono está preenchido com o Cordeiro Santo de Deus. Fique em pé.